Graça e a paz, irmãos. É muito bom quando a gente pode ouvir testemunhos aqui. Ouvimos alguns no primeiro culto, ouvimos outros no segundo culto. E para nós tudo isso é muito significativo, porque eu disse que esse ano de 2015 tem sido um ano de muito sofrimento, de muitas perdas. Nós tivemos várias pessoas da nossa igreja que perderam entes queridos. Algumas famílias perderam seus filhos, outros os pais, outros cônjuges. E em todas as experiências difíceis que nós tivemos durante este ano, nós vimos ali a importância do pequeno grupo. Os grupos pequenos aglutinados ao redor dessas pessoas, ajudando, orientando, fortalecendo a fé, sustentando, às vezes até se reunindo, suprindo necessidades financeiras, ajudando a solucionar questões que a família naquele momento, sem estabilidade, não tinha condições de realizar. Então é a igreja plenamente em seu potencial de atuação no mundo espiritual, na vida das pessoas. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade tremenda. No primeiro culto, nós estávamos aqui com a Milena, filha da Cristina, e a Milena sofreu um acidente gravíssimo de carro esse ano, e ficou entre a vida e a morte. Quem a viu no hospital imaginou que talvez ela não fosse escapar, e ela estava com a fé muito abalada, muito afastada do Evangelho, e nesse período, todo o apoio que recebeu da família e do grupo pequeno fez com que a fé dela fosse fortalecida novamente, ela fosse encorajada, e hoje de manhã ela estava aqui conosco, já caminhando, graças a Deus, e firmada nos pés de Cristo. Isso tudo é fruto de um trabalho que acontece durante a semana, de noite, durante o dia, ou como o Bia falou aqui, no WhatsApp, nas redes sociais, enfim, em tudo, esse contato, essa presença da igreja na vida de cada um dos irmãos. Quantos grupos estão aqui? Fiquem de pé, aqueles que fazem parte de grupos pequenos, fiquem de pé. Eu estou vendo um grupo vermelhão aqui. Como é o nome desse grupo? Isso, muito bem. É um GA, é? Não, é um grupo familiar. Vários irmãos aqui, né, em grupos pequenos, graças a Deus. No primeiro culto tínhamos vários uniformizados, tem mais um grupinho uniformizado ali, ó. Deus abençoe vocês, graças a Deus. Pode sentar, queridos. Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero que em 2016 toda a igreja do Senhor aqui, toda, possa estar envolvida em pequenos grupos. Forme um pequeno grupo na sua casa. Você pode fazer isso. Se você tem dificuldade de se deslocar, forme na sua casa, nós vamos dar todo o suporte, toda a orientação, vamos trabalhar com você para que você não fique fora desse projeto. Até porque, irmãos, à medida que a igreja vai crescendo, é impossível que a gente consiga se relacionar com todos. Eu sou pastor da Igreja Batista Metropolitana. Às vezes as pessoas querem de qualquer jeito conversar comigo, que eu cuide, e eu não consigo nem lembrar o nome das pessoas. Mas quando eu não consigo lembrar o nome, eu fico consolado. Porque eu posso chamar qualquer pessoa aqui e falar assim: irmão, vem cá, senta aqui, eu vou pegar um papel e uma caneta, eu quero que você me fale o nome de 2.000 pessoas que você conhece. Vamos lá, eu vou escrever. De preferência me dê o nome, sobrenome, RG, CPF, título de eleitor. Você vai conseguir fazer isso? Quem vai conseguir aqui? Falar assim: não, eu conheço, vou falar o nome de... Quem vai conseguir? Não vai. Nós não conseguimos. Então eu falho muito nisso, esqueço o nome das pessoas. Às vezes as pessoas chegam e falam assim: pastor, tudo bem, como é que vai o senhor? Eu falo: oi, irmão, como vai? Porque a gente não consegue. Então, quando nós temos outros pastores, a cidade dividida por setores, os grupos pequenos, nós tornamos uma igreja grande, transformamos ela numa igreja pequena. Quando alguém chega para mim e diz assim: eu tenho uma saudade tão grande, quando a igreja era pequenininha, eu falo: já sei, você não tem grupo familiar. Como é que o senhor sabe? Tem uma bola de cristal. É claro, a gente já sabe, quando a pessoa diz que tem saudade da igreja pequena, eu já sei, ela não está inserida num grupo pequeno. Então, a característica da igreja pequena é a comunhão, é o conhecimento mais próximo, é a proximidade, é tornar o relacionamento interpessoal algo profundo, algo mais sério, mais
comprometido um com o outro. Não é? Então, esse tem sido o nosso objetivo. Eu quero que os irmãos abram sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, no capítulo 4. Vamos ler do verso 1 ao verso 16. E eu quero fazer aqui alguns destaques deste texto, desta exposição do apóstolo Paulo para a igreja que estava na cidade de Éfeso. Efésios 4, de 1 a 16. Diz assim o texto: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, fazendo o que mais? Suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar aí não é falar assim, tem que suportar essa pessoa, não. É ser coluna, é ser sustentação. Essa coluna aqui, ó, está sustentando o prédio. Então, assim, você tem que ser uma coluna na vida dos irmãos, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da sua vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, o que é isto? Ele subiu, senão também que antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ora, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? 4 destaques importantes de Paulo nesse texto, irmãos. Primeiro, Paulo está falando que a igreja tem que ser um corpo ajustado. Essa é a primeira observação. Um corpo ajustado. E Paulo usa o corpo humano como modelo disso. Este corpo humano que é ligado por tendões, por juntas, por medulas, por nervos. E nós sabemos disso, e todo o corpo é igualmente importante. Alguns órgãos são vitais, outros não. O fato de não serem vitais não significa que eles são menos importantes. Cada um tem o seu papel, e se qualquer um deles faltar, certamente todo o corpo vai sentir a dor. Então, o tempo todo, Paulo diz, irmãos, preste atenção, a igreja precisa preservar a unidade do corpo. Qualquer indício de confusão, de divisão, de rebelião, tem que ser banidos. Os membros da igreja têm que andar num conjunto, fortalecendo o tempo todo a igreja de Cristo Jesus. Eu fui combater junto com o pessoal da missão, umas abelhas foram aparecer lá na nossa casa, e a gente foi com o pessoal para lá. E eu fiquei observando a habilidade do camarada que trabalha com abelhas. Quando a abelha toma conta de uma casa, ela pode expulsar os moradores da casa, porque elas atacam todo mundo. E elas protegem a rainha.
Então, no momento em que ele conseguiu retirar a rainha, e a rainha se transferiu para uma árvore próxima, sabe o que aconteceu? Eu fiquei impressionado com aquilo. As abelhas saíram todas, e elas se aglutinaram ao redor da rainha. Então virou aquele cacho enorme de abelhas, protegendo aquela que era a líder, a cabeça delas. Isso é algo impressionante. Porque se você tentar se aproximar dali, se você mexer com uma das abelhas, se uma delas pousar em você e você bater nela e matar, sabe o que vai acontecer? Quem já sabe o que acontece? Elas avançam e elas matam a pessoa. Elas se protegem, elas mantêm o vínculo delas, a unidade delas, a qualquer custo. Assim a igreja tem que ser. Se um dia você vê alguém que pode ser uma pessoa nociva, que causa divisão, que causa confusão, que causa separação, rebelião no meio da igreja, você tem que falar, vamos proteger a igreja do Senhor aqui, não vamos deixar essa pessoa prosperar. Porque a igreja de Cristo não pode morrer, e se ela estiver vinculada em amor, ela vai crescer para a glória de Deus. Então essa é a primeira consciência que Paulo traz, a igreja tem que ser este corpo equilibrado e bem ajustado. Segundo destaque dele, embora a igreja seja um corpo, seja um coletivo, Paulo diz que Deus dá a cada um os dons. E a todos. O que Paulo diz nesse texto é que todos têm dons, todos, que são dados individualmente a cada um. Um é evangelista, o outro é um profeta, o outro é um pastor de coração, o outro é um mestre, gosta de ensinar, e o outro é um apóstolo, gosta de ir longe, Cada um tem um dom diferente. E Paulo diz, este dom é dado por Deus aos crentes, do verso 7 até o verso 11, ele fala sobre isso, que quando o Senhor subiu, ele deu dons aos homens, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E esse mesmo é que estabeleceu um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastor e outro para doutor, para que a igreja então possa se desenvolver. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte, e é uma pergunta estranha e desconfortável. A maioria de nós aqui tem um amor muito grande por sua própria profissão. Não são todos, mas a maioria. E nós valorizamos muito a nossa profissão. As pessoas estudam, se aperfeiçoam, fazem graduação, pós-graduação, fazem especializações e batalham muito para alcançar um nível aceitável no meio da sociedade, onde elas possam se manter confortavelmente e ter uma projeção. Então nós investimos muito na nossa carreira neste mundo. É verdade ou não é? A grande questão é, o que é mais importante? A carreira profissional ou o dom espiritual? Não responda precipitadamente. Não responda precipitadamente. Porque se nós entendemos, irmãos, a seriedade dessa relação com Deus, e o que é que o Espírito Santo de Deus pretende fazer através da nossa vida aqui neste mundo, nós iremos priorizar isso de tal maneira que vai ser muito importante crescer espiritualmente, entender qual é o dom, onde é que Deus quer que nós atuemos no meio do seu corpo, no meio da igreja, no meio deste mundo. O que é que Deus exatamente quer que nós façamos? E se nós entendemos isso, nós vamos pegar a nossa profissão e vamos agasalhar a nossa profissão debaixo do nosso dom. E a nossa profissão será um instrumento de Deus para, a partir dela, exercermos o nosso dom. Mas se nós colocarmos a profissão no primeiro plano e o dom como algo secundário, então nós só vamos dar atenção ao dom se sobrar tempo, se sobrar recurso, vigor, energia. A grande maioria dos cristãos que eu conheço faz essa divisão.
E fazendo a divisão, vai priorizar mais essa questão da sua profissão. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que virar pastor, pelo amor de Deus, vai ser uma confusão tremenda. O que eu estou dizendo é, se você entende o caráter do dom espiritual, você vai perceber que até a sua profissão vai ser um instrumento extraordinário de Deus para a propagação do seu reino, para a expansão do evangelho, para o crescimento espiritual das pessoas, para combater heresias, para combater a corrupção do mundo, as injustiças sociais. Tudo o que acontece ao redor deste mundo acaba sendo afetado pela vida de uma pessoa que compreende a relevância, a importância do dom espiritual. Esse é um assunto vasto, longo, que por vezes a gente tem explanado, às vezes na escola bíblica, outras vezes de púlpito, mas que merece a atenção dos cristãos, e eu quero chamar a sua hoje. Preste atenção, Deus lhe deu um dom, Deus lhe capacitou para que a sua vida não seja irrelevante neste mundo, ao contrário, a sua vida tenha grande propósito dado por Deus para influenciar o lugar onde Deus colocar você. Então, se você for um professor universitário, se você for um profissional dentro de uma empresa, ou se você for um profissional particular próprio, você tem o seu próprio negócio, onde quer que você esteja, se você entender que o dom espiritual vem antes, você vai pensar assim, eu sou um crente comprometido com o Espírito de Deus, a serviço do reino, através da minha empresa, através da minha profissão. Mas se você coloca a profissão em primeiro lugar, você vai dizer assim, eu sou um grande profissional, e quando der tempo, eu vou ajudar a minha igreja em alguma área. Não é esse o ideal. O ideal são cristãos que entendam a relevância do seu chamado, do propósito de Deus, em ter distribuído aos seus filhos, a cada um deles, um dom espiritual. Esse é o segundo destaque. Qual a importância desse dom? Tem que ser algo tão importante, ao ponto de, se necessário for, você entregar a sua vida, atravessar o limite que for para fazer isso. De onde você está tirando isso? Da própria palavra de Paulo aqui sobre Jesus. Verso 9. Ora isto, ele subiu, o que é, senão também que antes tinha descido aonde? As partes mais baixas da terra. Do que ele está falando? Está falando da morte de Cristo. Jesus teve uma carreira humana ascendente, explosiva. Ele chega com 30 anos, vai na região de Jerusalém, começa a anunciar, pregar o evangelho do reino. As pessoas admiram Jesus, ele é carismático, ele é inteligente, ele é inquietante, ele é confrontador, ele faz milagres, ele cura as pessoas. Então o povo começa a vir, e Jesus começa a confrontar o poder da igreja, e as pessoas começam a se revoltar contra, não se chamava da igreja, mas a religião judaica, o judaísmo, as sinagogas, enfim, todas as extensões do judaísmo. Jesus começa a confrontar aquilo tudo, e o povo começa a enxergar que eles eram dominadores, que eles botavam um peso enorme nas costas das pessoas para elas carregarem, mas eles não queriam movê-los com o dedo. Enfim, as pessoas foram entendendo isso e Jesus foi crescendo no conceito delas. Quando Jesus chegou no ponto chave, onde ele podia dar um golpe político, ele tinha todo o potencial para isso, ele podia dar um golpe. Ele atravessa essa linha e, como um cordeiro mudo levado ao matadouro, o texto diz, ele não abre a sua boca. E vai e morre. Isso gera uma decepção profunda e todo mundo fica assim, ninguém consegue entender, os discípulos ficam todo mundo, meu Deus, o que aconteceu? Ele estava indo tão bem. Porque as pessoas não conseguiam entender que a obra de Jesus não seria completa se ele não tivesse atravessado o limite máximo, que era a morte. E ele o fez. E nós hoje estamos aqui pelo resultado da morte de Jesus. O que Paulo está dizendo é, o dom espiritual é algo tão sério, tão profundo, que se necessário for, você tem que atravessar todos os limites para completar a carreira e não abandonar pelo meio do caminho. Esse é o terceiro aspecto fundamental. O quarto é o resultado. Qual é o resultado disso tudo? O que é que acontece quando crentes exercem os seus dons? Ele começa a dizer aí o que é que vai acontecer a partir do verso 12,
em diante. Então ele diz que os crentes começam a ser aperfeiçoados. Começam a se aprimorar naquilo que fazem, começam a fazer cada vez melhor, cada vez com mais excelência. Segundo, ele diz que a obra é feita. Os crentes começam a realizar o trabalho de Deus, a obra de Deus. Irmãos, quando Jesus estabeleceu sua igreja no mundo, ele não tinha em mente esse formato de igreja que nós temos. Não era esse o formato. A igreja não é um monte de banco, com um monte de pessoas sentadas uma atrás da outra, com uma pessoa aqui na frente falando com o microfone na mão. Isso não é a igreja. Isso é o formato de reunião mais apropriado a nós. Mas isso não é necessariamente a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, são as pessoas, é o povo de Deus. E pode se reunir aqui, pode se reunir em outro lugar, nas casas, nos lares, nos encontros dos adolescentes, ou eles podem se reunir numa praça, ou num shopping, ou numa garagem, numa oficina, no escritório da empresa, onde quer que seja, ali é a igreja do Senhor. E as pessoas não precisam estar sentadas no formato que nós estamos. E na ideia de Deus, na ideia de Cristo, quando formou a igreja, não era ter uma pessoa trabalhando por muitas, mas um corpo inteiro fazendo a obra de Deus. Um corpo inteiro fazendo com que a igreja cresça no mundo, que a igreja tenha uma influência no meio da sociedade. Então a ideia não é que os pastores têm que fazer a obra, os líderes só têm que fazer a obra. Não, Paulo diz que é o corpo que começa a fazer a obra. Porque quando amadurece, quando se aperfeiçoa, começa a fazer a obra. Verso 12 ele diz, o corpo também é edificado. Verso 13, o corpo vai se unindo cada vez mais em torno da fé. Mesmo que hajam diferenças entre os cristãos, diferença de percepção, diferença de personalidade, diferença de preferências, diferenças até sociais, até intelectuais, não importa. Somos diferentes, mas somos um em Cristo Jesus. Vamos nos fortalecendo, vamos caminhando juntos, protegemos uns aos outros, fazemos como aquelas abelhas, nos juntamos todos um ao redor do outro para proteger, para que a unidade da igreja não seja quebrada. Ainda no verso 13, ele diz que a consequência disso é que os crentes começam a buscar a perfeição. Irmãos, crente é perfeito? Não é perfeito. Deveria ser? Sim ou não? Sabe por quê? Porque hoje os crentes falam assim, não, eu não tenho que ser perfeito. Ninguém é perfeito, perfeito só Jesus, então não tem que ser. E aí a gente vai abandonando todas as orientações da Bíblia, que dizem assim, olha, Paulo diz assim lá em Filipenses, eu ainda não alcancei a perfeição, mas eu continuo prosseguindo para o alvo. E nesse texto, ele diz que nós devemos chegar num grau de maturidade, aí verso 3, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a que medida? A que estatura? De quem? De Cristo. Então assim, olha, você tem que crescer, você tem que continuar crescendo, você tem que continuar crescendo, até quando? Até a estatura de Cristo. Então não dá para parar. Se você ficar estagnado na sua vida, você começa a decrescer, você começa a descer ladeira. Ou crescemos no conhecimento de Cristo, todo dia, ou crescemos, ou estamos decrescendo. Não tem um grau de estagnação. Cheguei num ponto. Pronto, aqui agora vou estabilizar. Não existe isso. Cada dia é uma experiência nova. Cada dia é um chamado de Deus. Cada dia é um toque do Espírito Santo. Cada dia um pecado a ser tratado. Aquilo que você já venceu no passado, hoje lutando contra uma outra coisa, você percebe que você perdeu aquilo que você já tinha vencido e andou para trás e agora tem que caminhar de novo e tem que crescer e tem que progredir. E onde é que a gente percebe isso? Onde é que a gente enxerga isso? No meio do corpo, no meio da igreja. Cristãos isolados não crescem espiritualmente. Não crescem, não adianta, irmãos. Não tem quem prove isso para mim. Eu tenho um histórico de quase 50 anos dentro da igreja. Crentes que se isolam não crescem. Nós crescemos nesse conjunto. Nós crescemos nesse confronto. Nós crescemos no meio da igreja. No meio de pessoas que nos conhecem intimamente. Porque elas enxergam, detectam os nossos pontos cegos. Aqueles pontos que nós não vemos, mas as pessoas veem e sinalizam para nós e nos mostram. E humildemente nós precisamos aprender a acatar e a crescer até a medida de Cristo. Verso 14,
Ele diz que quando isso acontece, nós deixamos de ser meninos inconstantes. Aqui na Bahia, quando você chama alguém de menino, é quase um palavrão, não é? Seu menino. E Paulo diz assim, olha, além de menino, é inconstante. Menino é assim, pai, me dá aquele brinquedo, me dá. Aí você vai e dá. No dia seguinte, o que acontece? Ele já largou aquele brinquedo e quer outro. Aí se você der o outro, o que ele vai fazer? Ele vai largar e vai atrás de outro. E assim vai, e assim vai. Eu me lembro da pressão que os meus filhos fizeram em cima de mim para que nós levássemos um cachorro para casa. Uma pressão, eu quero. Fizemos um conselho lá em casa, a Cléo não queria de jeito nenhum, eu fiquei meio assim, mais inclinado e tal. Aí cedi. Conclusão? Eles estão lá no Canadá e eu estou aqui cuidando do cachorro. Até hoje. Menino é assim, criança é assim. Alguns cristãos não crescem nunca na vida. São cristãos que não se tornam autônomos, não se tornam relevantes, não se tornam peças-chave para o crescimento de outros. Eles permanecem naquele círculo de infantilidade. Você tem que empurrar, tem que animar, tem que fortalecer e tal. E todos nós precisamos disso. Uma ou outra vez na nossa vida precisamos de encorajamento, mas alguns abusam disso. Não crescem, não se desenvolvem. Estão na igreja 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos e continuam imaturos, continuam tropeçando nos mesmos problemas, continuam se relacionando errado do mesmo jeito, continuam tendo um estilo de comunicação não aceitável e eles não mudam. Continuam tendo problemas financeiros, continuam tendo dúvidas, continuam inconstantes emocionalmente. Uma hora estão animados, outra hora estão na caverna e nunca estão bem. Crentes que continuam inconstantes, de quem é a culpa? Às vezes é nossa, às vezes é minha, enquanto pastor. Porque o que Paulo diz é, se a gente não consegue trabalhar com as pessoas, elas não vão chegar a esse nível de maturidade. É necessário que haja esse envolvimento de toda a igreja. A culpa é minha, mas é dos irmãos também, vamos dividir aqui a culpa. A culpa é daqueles que falam, eu não quero ficar num grupo pequeno. Eu não quero. Porque um dia eu fui e me decepcionei. Irmão, seja maduro, pelo amor de Deus. Aonde você não vai se decepcionar sobre a face da terra? Quem é que está prometendo aqui que grupo familiar vai ser 1000 maravilhas, que vão ser pessoas maravilhosas, que vão olhar para você e dizer, irmão, você está sofrendo? Venha, eu vou dar uma passagem para você ir passear em Nova York. Não é assim, irmãos. A gente está dentro de um grupo pequeno para ser conhecido, para ser confrontado, para ser trabalhado, para aprender um com o outro, para nos tornar mais mansos, mais humildes, até para ter mais paciência. Se você acha que você é tão bom que não precisa de um grupo pequeno, vá para um grupo pelo menos para desenvolver paciência. Porque nós precisamos disso. Senão continuamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina. Paulo diz, quando a igreja começa a trabalhar nesse conjunto e os dons são colocados na prática, então os crentes começam a ter maturidade. Eles vão crescendo. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado, pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, produz o aumento do corpo, o crescimento do corpo, para a sua edificação em amor. Eu entendo, irmãos, os grupos pequenos como uma tentativa, um esforço da igreja de voltar ao pastoreio bíblico, de tomar a igreja de Atos 2 como modelo, nos seus primórdios, não na estrutura, não no formato, não no tipo de adoração, não no tipo de instrumento, nada disso, nas vestes, não nos aspectos culturais, mas no aspecto do cuidado mútuo, do pastoreio mútuo, de gente cuidando de gente o tempo todo. Distribuímos para os líderes de grupo este livro chamado Edificando uma Igreja de Pequenos Grupos. Este livro foi escrito por Bill Donahue e Russ Robinson. E
Ele conta, é da Editora Vida, ele narra a experiência de formação de grupos pequenos, e uma das pessoas que escreveu aqui no prefácio foi o pastor Ari Veloso. O pastor Ari Veloso não está mais conosco, ele já partiu para a glória celestial, mas ele foi, no Brasil, um precursor desses grupos pequenos. Começou na Igreja Batista do Morumbi a estudar sobre isso, a inquietar sobre isso, e movimentar a igreja para que ela retornasse a esse formato de pastoreio, pessoa a pessoa. E o pastor Ari Veloso disse o seguinte: se eu tivesse lido esse livro no início do meu ministério, eu teria feito tudo diferente. É um livro muito interessante, nós distribuímos a todos os líderes de grupo pequeno, agora no último encontro que nós tivemos, e eu espero que esse livro, na mão deles, não vire apenas uma peça de enfeite numa prateleira, mas que durante todo o mês de janeiro, esse mês que, líderes, atenção, vocês estão de férias, mas vão ler o livro, né? Pelo menos ler, né? Os líderes possam pegar esse livro e ler e aprender muito com ele. Uma das coisas que ele fala aqui dentro é que esses grupos pequenos, eles são voltados para a vida. Não são voltados para programações. Nós temos muitas programações. Um programa como esse, do Natal da Praça, envolve dezenas, centenas de pessoas, várias ações, um planejamento rigoroso, técnico, exaustivo. Não é fácil fazer uma programação daquela e botar aquilo para funcionar. Mas, irmãos, aquilo é só um detalhe da vida da igreja. O pessoal olha e fala assim: sua igreja é grande, porque fez um programa na praça. Não. A igreja só pode ser grande e forte se ela estiver unida em torno do pastoreio. Se as pessoas estiverem sendo cuidadas. Senão não é igreja, vira programa, vira teatro, vira show, vira apresentação. Não é esse o objetivo. Daí a importância de entendermos esse tema do livro, né? Um grupo voltado para a vida, um grupo onde há ensino bíblico, onde se possa cobrar um do outro as disciplinas espirituais, encorajar um ao outro, estimular um ao outro, as disciplinas espirituais, a oração, a meditação diária das Escrituras, ao jejum, as vigílias. Um grupo onde haja trocas de experiências e de conhecimento. Um conhece menos, outro conhece mais. Determinados casais, quando me procuram, falam assim: pastor, estamos enfrentando esse problema. Eu olho e falo assim: você não tem grupo pequeno, né? Não. Por quê? Porque no grupo pequeno você vai lidar com casais mais velhos, com pessoas que já têm mais experiência, que já viveram o que você está vivendo, e você vai ouvir o que um vai falar, como foi que Deus abençoou o outro, como foi que o outro reconheceu na palavra, não tinha que mudar. E quando você ouve essas coisas, você também vai crescendo. Terceiro, um grupo onde há o desnudamento da alma, onde você pode ser quem você é de verdade, para valer. Talvez uma das características mais difíceis da vida cristã seja ter que aceitar as pessoas como elas são. Como é difícil aceitar as pessoas diferentes de nós. É fácil ou é difícil? É difícil. Quando você espera que o seu grupo só vá pessoas que torçam para o Bahia, e lá no meio chega um corintiano. E a pessoa é diferente de você, ela fala diferente, ela raciocina diferente, ela ri diferente, ela até come diferente. Quando a pessoa senta na mesa para comer, um olha para o outro e fala: porque ela é diferente. E esse grupo vai ser treinado a amar essa pessoa, a aceitá-la como é, a ajudá-la a crescer. E mais, vai ter que ter coragem de aprender a desnudar a sua alma, a sua vida, tendo essa pessoa no meio do ambiente. É um exercício de crescimento espiritual, irmãos. Eu volto a dizer, não se isole disso, porque se você se isolar, você vai permanecer como um menino inconstante. Não tem jeito. Não tem por onde. Não tem por onde. E além disso, o cuidado mútuo em forma de pastoreio profundo, genuíno. Temos alguns planos para esse ano de 2016. Eu lamento muito tudo o que tem acontecido na vida do nosso irmão Alcírio. O Alcírio tem sido para nós uma peça-chave, para mim e para Sérgio, na coordenação dos grupos, porque o Alcírio é um estrategista, é um planejador. E há 4 anos atrás ele colocou sobre a minha mesa, 4 anos, ele colocou sobre a minha mesa um projeto
com etapas para a organização de grupos pequenos. Isso me ajudou muito, muito, muito. Eu lembro que ele chegou e abriu um gráfico na minha frente. Quando eu olhei para aquele gráfico, eu falei, meu Deus, nunca eu tinha conseguido visualizar com tanta clareza a igreja e a importância do grupo pequeno da igreja e a importância do chamado processo de acolhimento, que vai desde o momento em que uma pessoa pela primeira vez ouve falar dessa igreja, até o momento que ela está plenamente ativa, centrada em Cristo, exercendo os seus dons, ajudando outros. Então, desse processo a esse, tem o chamado processo de acolhimento. Ele colocou isso sobre a minha mesa e eu fiquei encantado. Disse, nunca eu tinha visto alguém chegar e traduzir a igreja num gráfico tão bem feito como ele fez naquele momento. E nós começamos a trabalhar as etapas e foram épocas difíceis, porque a gente tinha que migrar a igreja de estar centrada num pastor para vários pastores, depois dividir isso em setores, e depois que dividir os setores, ensinar a igreja a se ligar aos pastores dos setores, para que não houvesse uma sobrecarga tão grande sobre um e sobre outro, que a gente inviabilizasse o processo todo. E foi difícil, foram quase 3 anos trabalhando e trabalhando suado. Graças a Deus, desde o ano passado temos alcançado êxito, temos avançado nessa área e vamos continuar crescendo. Lamentamos muito o que aconteceu na vida dele, mas mesmo assim, mesmo estando em casa, ele tem trabalhado, ele tem atuado firmemente como um coordenador, tem dado dicas para os líderes e tem nos abençoado muito como um gestor desse projeto, um gestor estratégico desse projeto. Nós estamos com objetivos estabelecidos para ano a ano, temos trabalhado para que cada grupo pequeno tenha o seu líder e tenha também o seu co-líder. O co-líder é a pessoa que caminha junto com o líder, que o ajuda no pastoreio do grupo ou na sua ausência, mas que também, quando o grupo começa a crescer, este co-líder vai se tornar um líder e vai ter outro que ele vai treinar, e assim nós vamos treinando as pessoas. Este ano nós estamos plantando o cooperador de pastoreio. O cooperador de pastoreio é um crente maduro, um casal maduro na fé, que vai trabalhar ligado muito mais aos líderes dos grupos, que também vão precisar de apoio, também vão precisar de encorajamento. Então, cada co-líder vai ter um número aí de 3, 4, no máximo 5 líderes que eles vão estar, cada cooperador de pastoreio vai estar ajudando, cooperando, facilitando, lado a lado com esse líder e com sua esposa, com sua família ou com seu co-líder, dando a eles aí uma percepção daquela igreja lá de Atos 2, ajudando a resgatar aquela igreja que está narrado nas Escrituras. Então ele é um facilitador, é alguém que vai estar pensando junto com o líder do grupo nesse pastoreio mútuo e vai ser um facilitador e um motivador, ajudando os pastores também. Às vezes as pessoas não conseguem entender isso, mas veja, nós temos pastores nossos que já estão com mais de 20 grupos pequenos, debaixo da sua responsabilidade. Além de ter outras responsabilidades na vida da igreja. 20 grupos, se nós tivermos 20 pessoas em cada grupo, nós estamos falando de 400 pessoas. Então já começa a pesar, porque a questão não é pastorear só as pessoas. Às vezes você pastoreia as pessoas, mas você pastoreia a família das pessoas, mesmo que não sejam da igreja. Os problemas delas, às vezes, fazem com que a gente tenha que ter encontros com familiares. Quando morre alguém, você dá assistência. Então morreu um irmão de uma pessoa da igreja, um pai, a mãe de alguém, o pastor tem que largar tudo que ele está fazendo para ir para o cemitério, para dar suporte à família, para fazer um culto fúnebre, ou para ir visitar num hospital uma pessoa que está convalescente, e ele tem que ir, às vezes atravessando a cidade de um lado para outro, correndo de um lado para outro, para conseguir dar conta disso. Nós temos tentado organizar a igreja num formato em que hajam pessoas mais próximas dessas que estão enfrentando suas dificuldades, e a função do cooperador de pastoreio, portanto, é fundamental para isso. Um outro aspecto importante que nós estamos dando muita ênfase, e daremos demais agora em 2016, é no acolhimento dos novos. As pessoas que se convertem, nós temos batizado, irmãos, cada batismo, temos 3, às vezes 4 batismos por ano, nós temos batizado de 50 a 60 pessoas. Na assembleia seguinte ao batismo, nós lemos aqui em ata o nome de todos que foram batizados e dos que vêm de outras igrejas e passaram pelo processo de novos membros. Então nós temos um acréscimo, cada assembleia dessa, um acréscimo de 100, 120, 140 pessoas ao rol de membros da igreja. Só esse ano nós tivemos quase 350 novos membros agregados à IBAN. Você tem ideia do que é isso? Quando a gente fala isso, nós estamos falando de
se tiver grupos de 15 pessoas, nós estamos falando de 25 grupos novos. Então, quando essas pessoas vêm para a igreja, e eu pergunto, irmãos, nós temos que evangelizar ou não temos? Me responda, por favor, temos ou não? Quem acha que não? Quem acha que não tem que evangelizar? Todo mundo acha que sim. Muito bem. Temos que falar de Jesus. Temos que testemunhar da nossa fé? Sim. As pessoas vão se converter se nós fizermos isso? Vão ou não? Tem que se converter. Se elas se converterem, as portas da igreja têm que estar abertas para elas ou não? Tem que estar. Então não adianta você falar assim, mas já não tem mais espaço. Gente, vamos criar mais cultos, mais espaço é detalhe. Uma igreja da Boca do Rio chegou para nós agora, pediu socorro. Já há um tempo eu tenho conversado com um pastor. A igreja tem templo, tem todas as dependências, tudo direitinho, foi esvaziando, e não tem mais ninguém. Agora o pastor falou, eu não quero mais ficar, eu quero entregar para a igreja metropolitana. Quando ele falou isso para mim, eu senti como se eu tivesse aberto a porta da minha casa num dia de manhã e tivesse um bebê deitado num cesto. Imagina você, o que você faz com esse bebê? Ah, não tenho nada a ver com esse bebê não, tchau, fecha a porta. É isso que a gente faz? Não, é a igreja de Cristo. Nós vamos assumir essa igreja. Sabe por que nós vamos assumir? Porque a gente tem um potencial humano enorme aqui dentro, irmãos. Não precisa de dinheiro, precisa de gente. Tem gente aqui? Até demais, não é? Então vamos dividir a igreja, vamos pegar grupos, vamos mandar os grupos pequenos, os grupos familiares, vamos mandar para lá, vamos revitalizar aquela igreja dentro do bairro, aqui na Boca do Rio, ruas cheias de casas. Vamos fazer um trabalho gigante lá para a glória de Deus. Por quê? Porque a igreja tem potencial. E a quem muito é dado, muito é cobrado. Cada vez que essa igreja cresce, nós temos mais responsabilidade diante de Deus. E esses novos que vão chegando, nós temos que cuidar bem deles. Então, às vezes, o grupo não quer, tem uma resistência. Chega uma pessoa nova, poxa, gente, espera aí. A pessoa foi parar no seu grupo. E quando ela chegar no seu grupo, ela tem que ser colhida, tem que ser amada, tem que ser recebida, tem que ser bem-vinda a este lugar. E alguém lá dentro tem que se levantar e falar assim, ó, deixa comigo que eu e minha esposa vamos cuidar dessa pessoa que está chegando aqui. Crentes mais velhos, cuidando dos crentes mais novos. Lembra que outro dia nós falamos sobre isso? Nós temos que ter 3 figuras na nossa vida. Quem são? Paulo, Barnabé e Timóteo. Paulo é o mentor. É uma pessoa que está acima de você, em quem você pede conselhos, que te ajuda, que dá conselhos bíblicos. O Barnabé é um amigo, é alguém que está lado a lado com você, que ora com você, que te ajuda, que te abençoa. E o Timóteo é quem? Um discípulo, alguém que você vai ajudar, vai pegar novinho e vai ajudar essa pessoa a crescer na fé. Outro objetivo para 2016 é evitar o máximo possível a evasão dos grupos pequenos. Por que pessoas saem dos grupos? E quando elas saem, que procedimento nós temos? O que é que fazemos com elas? Vamos trabalhar com as pessoas, vamos entender isso. Aliás, se você já esteve no grupo pequeno e não está mais, eu gostaria de te ouvir. O que é que nós podemos melhorar nesse processo? Eu tenho certeza que uma das coisas que vai acontecer é que a gente vai abrir um grupo familiar na sua casa. Vai ser uma bênção. Vamos trabalhar. Vamos ver o que é que está acontecendo. Vamos corrigir para aperfeiçoar o trabalho. Enfim, esses são alguns dos objetivos deste projeto para o ano de 2000. Queria chamar a equipe de louvor aqui, nós vamos encerrar este culto cantando um cântico de comunhão. Eu queria pedir que todos os líderes de grupo pequeno que estão aqui, por favor, todos os líderes de grupo pequeno, venham aqui à frente. Nós tivemos um número expressivo deles no primeiro culto e talvez não tenhamos muito agora, assim mesmo ainda temos vários líderes. Eu pedi que eles venham aqui à frente. Esses são pastores que têm cuidado de vidas, que têm se dedicado a cuidar de pessoas. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um deles. Eles não trabalham, irmãos, só no dia do grupo pequeno. Esses irmãos que aqui estão, trabalham em contato com os seus membros dos grupos durante a semana, telefonam, estão em contato nas mídias, nas redes sociais. Queria que os pastores viessem aqui também. Os pastores que estiverem aqui, o pastor Carlos está aqui, o pastor Hélio está ali. Quem mais? Pastor Hélio.
Vem, meu irmão. O pastor Darlan está aqui. Tem mais. Ok. Esses irmãos são irmãos muito corajosos. Os irmãos acham que eles são ou não? Quantos aqui foram abençoados por eles, pastoreados por eles esse ano? Levante a mão, quero ver. Quem foi pastoreado por eles, por alguém aqui nesse grupo? Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus por esses líderes. Nós vamos ficar de pé, vamos cantar. Recebi um novo coração do Pai. Vamos cantar essa verdade da palavra de Deus, que nós devemos estar ligados uns aos outros, totalmente ligados, unidos em amor, em Cristo Jesus, no vínculo da paz de Cristo Jesus. Enquanto estivermos cantando lá no seu coração, agradeça a Deus pela vida de cada um deles. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, já abençoo meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Estenda sua mão na direção deles agora, em nome de Jesus. Ore a Deus, agradeça a Deus por suas vidas. Peça do céu encorajamento, fortalecimento na fé. Peça que Deus os abençoe, supra as suas necessidades. Que esse tempo de recesso seja um tempo de descanso, mas que o Espírito de Deus continue falando aos seus corações. Ore pelos pastores, cada um deles que tem se empenhado por esta igreja e cuidado desses líderes. Peça a Deus que Deus nos abençoe, para que os ajustes neste projeto possam permitir que cada vez mais a igreja seja de verdade pastoreada, em profundidade, cada pessoa seja cuidada. Nós não tenhamos aqui um número muito grande de pessoas que estão desconectadas e não sabem para onde ir, mas ore a Deus para que nós possamos pastorear com propósito e com fidelidade diante do Senhor. Senhor, estende a tua mão sobre os nossos queridos líderes agora, em nome de Jesus, fortalecendo a fé de cada um deles, abençoando-os, encorajando-os, preenchendo-os com a tua palavra e com a tua presença, dando-lhes a tua provisão, auxiliando-os nos seus conflitos pessoais, familiares, que cada um deles seja abençoado pelo Senhor. Ó Deus, muito obrigado porque eles se doaram no decorrer de todo este ano, esforçando-se ao máximo, por grupos, cuidando de pessoas, pastoreando, ouvindo problemas, aconselhando, usando as escrituras, orando pelas pessoas, visitando, acompanhando. Nos momentos mais críticos da tua igreja, esses líderes estavam presentes. Muitos deixaram responsabilidades pessoais para trás, para estarem ali, cuidando das ovelhas que fazem parte do teu corpo, Senhor. E nós te exaltamos por cada um desses homens e mulheres que, como pastores, têm cuidado do teu rebanho. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.
Que o Senhor os recompense pelo seu trabalho. Que eles sintam no seu coração a alegria de serem servos do Senhor a serviço do teu reino. Que o Senhor os guarde, bem como cada um dos seus grupos. E que esse projeto cada vez mais fortaleça a tua igreja, para que ela cresça na direção da maturidade espiritual, na medida e estatura de Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, celebramos a finalização de mais um ano de atividades, e sobre cada um a tua bênção, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos bater palmas para esses líderes. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.